Tá gravando. Beleza, pessoal, boa noite aqui na Espanha, da onde eu falo já é noite, né? Aí no Brasil tarde. Muito obrigado pela presença, me sinto honrado aqui de estar falando com vocês. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela atenção, para a gente discutir um tema bastante importante, muito relevante nos dias de hoje, que é o propósito, né? Que batizou esse evento de propósito e sucesso andam juntos. E é verdade, né? Completamente correlacionado, a gente vai até dizer, até estatísticas que confirmam isso. Você ter um propósito claro está altamente correlacionado com o seu sucesso profissional, né? Então, é um evento que a gente está começando a iniciar as webséries, faz parte da comunidade Restart Me. A gente falar um pouco da nossa empresa, somos uma comunidade de profissionais experientes, né, que queiram recomeçar, fazer um recomeço de vida, de carreira, seja empreendendo, seja investindo, seja, enfim, mudando de carreira. Essa é a comunidade Restart, né? E a gente quis começar pelo propósito, que é o pilar mais importante para você definir na sua vida, na sua carreira, uma atividade fundamental para atingir o sucesso, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vai ser uma jornada gostosa. Vou falar por vários temas. Como disse a Larissa, a gente vai passar direto aqui a uma apresentação estruturada e no final vamos abrir para perguntas. Eu vou fazer um convite para vocês também no final. Vocês já ganham de estar aqui. A gente vai falar que convite é esse. Ok? Então, fiquem, por favor. E aí vocês vão descobrir que vocês vão ganhar aqui no final. E vamos lá, vamos para o propósito. E temos algo aqui que está meio... Só um momentinho. Tivemos só que um pequeno tema. Isso. Bom, normal, temos aqui um pequeno probleminha, mas vamos lá. Eu começo com uma frase de Viktor Frankl, né? Viktor Frankl era um psicólogo austríaco, né, que ele foi basicamente preso nos campos de concentração de Auschwitz, né? Então, ele era um cara renomado, um acadêmico, alguém muito importante, né? E o que passou? Ele foi aprisionado pelos campos de concentração. E ele relata torturas, enfim, físicas e verbais muito pesadas. E ele nunca sabia se ia estar vivo no dia, se ele ia acordar, não sabia se estava vivo, se ia estar morto. Então, era uma coisa muito, muito estressante. E ele pensava assim, falava: nossa, por que eu vou acordar hoje de manhã? Qual que é o sentido da minha vida? Então, um dia ele estava lá no campo de concentração, fazendo trabalho forçado no campo em graus negativos, em -10, -15 graus negativos, com o pé cheio de bolhas, de feridas, enfim, a mão também calejada. E ele, de repente, ele encontrou essa resposta, né? Ele visualizou a si mesmo, como ele era psicólogo, né, e psicoterapeuta e neurólogo, ele visualizou a si mesmo dando aulas para os seus futuros alunos na universidade, explicando para eles sobre resiliência, inteligência emocional, resistência. Então ele falou: eu vou sair daqui e eu vou ensinar os meus alunos isso com base na minha experiência e as ferramentas reais que ele estava aprendendo na hora. Então, olha só, ele encontrou um propósito, ele encontrou uma razão para viver naquele momento, né? Então, é um exemplo bastante forte. Ele acabou saindo do campo de concentração vivo e foi isso. Publicou livros, publicou artigos e dedicou a sua vida a ajudar outras pessoas, os seus problemas emocionais, e encontrar um sentido para a vida, né? Então, a gente colocou aqui uma frase que é bem importante: que o homem se autorrealiza na mesma medida em que se compromete ao cumprimento do sentido da sua vida. Bastante profundo, né? Eu recomendaria, já vou querer já dar uma dica, né? Quem quer ler um livro dele, chama O Homem em Busca de um Sentido, Viktor Frankl.
fundamental para quem quer estudar mais propósito, né? Então, aqui a gente pode destacar algumas coisas. Autorrealização, né, pessoal? Então, vamos puxando mais para o nosso tema. Autorrealização é um tema bastante complexo. A gente sabe que nós, seres humanos, temos várias necessidades, né? Temos necessidade de comida, de proteção, de afeto, de sociabilidade, enfim, renda. Mas no topo da pirâmide das necessidades está a autorrealização, que é você realmente achar que a sua vida tem um sentido, tem um propósito, né? E muitas pessoas, a gente vê muitos profissionais bem-sucedidos, sabe, com uma carreira bastante consolidada, e falando, poxa, sabe o quê? Mas eu não sou feliz, eu não sou 100% realizado. Está faltando alguma coisa, não me sinto encaixado. Então, esse é um tema bastante relevante, né? Não digo que são todas as pessoas, mas muitas pessoas têm essa angústia. Então, da autorrealização. Outra questão é o compromisso, comprometimento. Você encontrar um propósito, como o Victor encontrou, e se aferrar a ele, acreditar nesse propósito, lutar e seguir em frente. Apesar das dificuldades, apesar dos contratempos, você segue acreditando e sonhando, né? Acho que o propósito tem um pouco a ver com sonhar, com ter visão e concretizar esses sonhos. E, obviamente, o sentido da vida, né? O que é o sentido da vida? Uma coisa tão abstrata, né? E a gente vai tratar um pouco aqui desse sentido da vida no sentido mais amplo. Então, essa é uma primeira reflexão. Então, como nosso colega Victor, eu faço uma pergunta para vocês. O que te faz levantar da cama de manhã, né? Ou seja, essa é uma pergunta para a gente se fazer. O que eu estou fazendo, né? Por que eu saio da cama de manhã? O que me motiva? Eu estou acordando para ir para um trabalho, trabalhar e ganhar um dinheiro e pagar as contas no final do mês? Isso é um propósito que você está colocando de repente. Você se motiva por acordar e ajudar pessoas? Ontem eu estava falando com uma amiga que é terapeuta ocupacional, né? Está fazendo 200 atendimentos para pessoas por causa do Covid em 10 dias. A pessoa tem uma razão para sair da cama, né? Que não só simplesmente trabalhar e ganhar o dinheiro e sustento. Você se motiva em formar pessoas, em desenvolver pessoas, times de trabalho, fazer essas pessoas se desenvolverem. Esse é um motivador bastante forte. Você se motiva em criar produtos, criar soluções que podem melhorar o mundo, também é um propósito válido. Enfim, existem vários propósitos válidos. Agora, o mais importante é poder responder essa pergunta, porque a gente tem uma pesquisa que foi feita até aqui na Europa, né? A gente viu algumas pesquisas com profissionais experientes, né? Que falavam, olha, coloca o seu propósito profissional num papel aqui, escreve. E na pesquisa, veja só, 87% dos profissionais não sabiam escrever qual era o propósito. Ah, não, eu trabalho, eu tenho que trabalhar, enfim, eu quero, sei lá, depois me aposentar, eu quero aqui ser feliz no meu trabalho, cumprir meu trabalho, mas não paravam para muito pensar. E às vezes surgem algumas angústias, né, que a gente vai ver. Mas é importante, vamos lá, pensar nessa frase, nessa imagem, né, o que vai te motivar a sair da cama, ter um motivo para viver, para produzir, para trabalhar, enfim. Vamos lá, né? Há um pouco de contexto atual, né? No nosso século XXI, pessoal, assim, a gente tem uma vida bastante acelerada, né? No nosso Ocidente aqui, enfim, no mundo inteiro, a gente está aí trabalhando grande parte do tempo, com a tecnologia, que é uma maravilha, né? Ela nos conecta assim, em termos de comunicação em todos os minutos, mas ela também te deixa alerta 100% do tempo, né? Você sempre está recebendo mensagem, sempre tem alguém ligando. Antigamente, né, a família, a gente ou escrevia carta ou de vez em quando ligava, ligação internacional, cara, agora a qualquer momento. Então a gente está sempre alerta, está sempre acelerado, né, no trabalho também, mesmo com a pandemia agora também ligando
online, muitas pessoas falando assim, poxa, eu estou trabalhando até mais do que eu estava trabalhando antes da pandemia, enfim, uma vida acelerada, né? E, por exemplo, eu coloquei essa figura aqui no meio, olha só, todo mundo junto, mas todo mundo com o celular, né? Enfim, então, um desafio de conexão. A gente também se sente, às vezes, um pouco desconectado das coisas mais simples, de ter, às vezes, um momento só conosco, um momento de silêncio, um momento de reflexão, né? Aquela ida que você ia para a praia, você ia para o parque, para a natureza, às vezes começa a ficar mais difícil, passa o tempo, tem os filhos, tem os celulares, tem os trabalhos, enfim, a gente acaba ficando um pouco mais desconectado, né? E no âmbito profissional, muita frustração a gente tem falado, como esse caso, esse executivo que eu tinha falado com vocês, poxa, o cara alcançou o topo, e ele fala, pô, mas eu não sei se é isso que eu quero fazer, eu já estou mais meio desmotivado, mesmo tendo bom salário, bom cargo, uma família ok. E foi uma angústia que eu tive, quando tive também 33 anos, eu comecei a sentir um pouco essa angústia de, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que é isso mesmo que eu quero trabalhar? E aí tem muita frustração, né? Mais uma vez a gente volta para as pesquisas, a gente nunca teve um número tão alto de casos de ansiedade, casos de depressão, e também gerações mais novas. É bem alarmante isso, né? Às vezes a gente fala, pô, crise de meia-idade e tal, não, mas agora é a molecada que está, né? Enfim, indo lá para o terapeuta. Tem uma questão também que é importante do mercado de trabalho, né? O ciclo de vida das empresas está cada vez ficando menor. Antes eram comuns décadas de estar dentro das empresas. E agora, cada vez o ciclo vai diminuindo, enfim. E aí gera essa inquietação profissional que a gente ouve, que a gente vive aqui na Restart, né? Então, o nosso complexo ambiente é bastante aquele modelo VUCA, né? Bastante volátil, não tem muita certeza, enfim. Isso gera mais ansiedade. Então, falta uma conexão um pouco mais profunda com a gente, de a gente pensar o que realmente é importante para a gente, o que realmente eu quero fazer da minha vida. Esse trabalho que eu estou fazendo tem a ver comigo? Esse estilo de vida que eu estou adotando tem a ver comigo? É uma coisa que acaba ficando mais no piloto automático, muitas vezes, né? Então, vamos voltar para o propósito, né? A razão de ser. Essa questão do propósito, ela é estudada há muito, muito, muito tempo. Então, a gente vê aqui, por exemplo, eu coloquei algumas figuras, as primeiras civilizações que falaram do propósito foram os hindus, isso aí de 500 antes de Cristo, o pessoal já estava falando de propósito e sentido da vida, né? E é uma coisa até meio mística, de falar, poxa, eu vim aqui para o planeta Terra, eu vim cumprir uma missão. Isso era muito forte na crença dos hindus. Todos creiam que vinham cumprir uma missão, eles utilizavam seus dons e talentos para servir a humanidade, ou seja, a sua existência basicamente era para ajudar as pessoas. Isso era basicamente resumido pela palavra Dharma, né? Isso é muito antigo, então para você ver como essa inquietação e essa ideia é muito muito antiga. Já nos romanos, eles deram origem à palavra propositum, né? Pro, adiante, positum, posto, colocado. Então já dá uma ideia de eu coloco adiante um objetivo, um plano, né? Um destino final. Então já era algo que não era tão místico, né? Mas não era tão místico, mas era uma pessoa que era um propósito que você define, ok? Então muda um pouco a visão. Não é alguém, não é uma missão, é você que define. E aí no final a gente colocou aqui um pagode dos japoneses, né? Ikigai. O que é o Ikigai? No Japão, as pessoas encontram uma razão de ser e elas fazem isso até o final da vida. Então não tem muito conceito de aposentadoria. Aqui muito no Ocidente a gente fala assim: poxa, eu vou trabalhar, talvez vou ganhar minha grana, vou juntar e aí depois eu vou me aposentar e eu vou fazer o que eu gosto. Só que lá não tem esse conceito. Fala, poxa, eu vou fazer realmente o que eu gosto sempre. Não tem conceito de aposentadoria. Então eles vivem, levam muito a sério essa questão do Ikigai, de ter um sentido,
né? E um sentido para a vida e seguir com isso adiante. E aí chegamos a um conceito bastante assim, eu vou falar um pouco da minha experiência, e eu vejo muita gente também angustiada com isso, né? Fala, pô, mas qual que é o sentido da vida? Por que que eu estou aqui? Enfim. Poxa, gente, isso é uma questão muito individual, é uma questão bastante complexa, bastante. Tem gente que acredita num propósito, tem gente que não acredita. Aí, simplesmente, eu estou vivendo a vida, é para estar feliz, enfim, vamos aí, vamos tocar o barco. Mas tem gente que fica angustiada e fala, poxa, o que eu vim fazer aqui? O que é importante para mim? Enfim, e fica num labirinto sem fim. Pessoal, vou falar para vocês. Eu já li muitos livros, eu fiz meditação, aí eu fui lá, fiz tarô, fui até para astrólogo para saber qual que era o sentido da minha vida. E eu não tive resposta, né? Eu comecei a ver que a minha inquietação tinha a ver com a parte profissional da minha vida. Então, pessoal, quem tiver assim com muitas inquietações, está fazendo o que gosta, o que não gosta, eu recomendo o seguinte: vamos separar esse quebra-cabeça e foca no propósito profissional, no propósito do trabalho, do que você vai fazer. É muito mais fácil. Propósito você define. Propósito da vida pode ser que você passe a vida inteira procurando e não acha, né? Vai ter uma frase do budismo, que é outra filosofia oriental, que o objetivo da sua vida, o propósito da sua vida é encontrar o propósito da sua vida. Então é algo bastante amplo. Aqui, como o nosso contexto é profissional, né? Eu estou indo de uma coisa mais metafísica para algo profissional. Gente, vamos definir um propósito profissional que está correlacionado com o seu sucesso, ok? Isso é uma parte importante e foi durante muito bate-cabeça que eu descobri. Falei, gente, vamos definir o que a gente vai fazer, porque a sua vida é complexa, tem várias arestas da sua vida. Você tem sua família, você tem seus filhos, você tem a sua saúde, você tem as suas finanças, você tem o seu trabalho, enfim, você tem uma série de arestas. Então você quer basicamente resumir tudo num sentido é muito difícil, é muito complicado. Então vamos focar no seu trabalho, que é uma parte da sua vida. Não é a sua vida inteira. Então, é o seu trabalho. Vamos focar no trabalho que vai ser a nossa discussão aqui, tá? Essa primeira parte foi um pouco mais conceitual. Vamos direto para o trabalho, para o propósito profissional relacionado ao trabalho. Porque, por exemplo, o seu sentido da vida, o seu propósito geral pode ser, como a gente está vendo aqui, curtir a vida, entendeu? Eu quero curtir a vida, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero ajudar as pessoas, que são coisas muito gerais, né? E a gente vai ver que o propósito profissional, quanto mais detalhista, mais objetivo, mais assertivo ele for, melhor para você. Você vai ter mais sucesso, tá? Então, aqui a gente conceitua o propósito profissional. Aí, olha, falando assim, foram 9 anos de muito estudo primeiro passando por esse processo, tendo ajuda de profissionais e também depois profissionalmente ajudando outros profissionais. Pô, Juliano, qual que é o propósito profissional? O que é melhor para mim, para minha vida, enfim, me ajuda nisso, né? Aí eu cheguei aqui a uma pequena fórmula, que um conceito que é o seguinte: o propósito ele é individual, ele vai ser seu, 100% seu, não é de ninguém. Não é da sua família, do seu pai, da sua mãe, não é da sua mulher, não é do seu sócio, não é do seu chefe, é você, é individual e único. Não pode ser não replicável, não existe algo muito replicável. Ele vai se adaptar a você, ao que você quer da sua vida, né? O que é importante para você. Segundo, ele é autodeterminado. Você desenha o seu propósito. Isso é uma coisa também que é importante. Ele não é imposto de fora para dentro. Ele é de dentro para fora. Você determina o propósito. Segundo, ele tem que ser relevante. Ele tem que ser importante para vocês. Lembra da a figura da cama, né, de levantar de manhã? Se não for importante para você o seu trabalho, a sua atuação, o seu impacto, você não vai ter consistência, você não vai fazer, você vai seguir nessa angústia. Ele tem que ser importante, tem que se importar com o que você vai fazer, tem que se comprometer.
Essa é uma sacada bem legal, que é uma dica que eu poderia dar, que é o altruísta. O seu propósito ele é altruísta. É óbvio que você vai ter que gostar do que você vai fazer, que você é bom nisso, com certeza. Mas o seu propósito ele vai servir o outro. Ele vai servir o outro. É alguém que você vai gerar valor, né? Alguém que vai receber o seu dom, o seu talento, você vai ajudar alguém. Sempre está relacionado com uma outra pessoa. E se eu consigo impactar aquela outra pessoa, se eu consigo cumprir aquilo que eu estou me propondo, aí eu vou realizar meu propósito. Então você não faz sozinho nunca. Você faz com a outra pessoa. O outro conceito, temporal. Depende da sua vida, gente. Outra coisa, você não vai ter um propósito para sempre profissional quando você tinha 20 anos. Provavelmente ele muda quando você tinha 30, quando você tinha 40, enfim. Eu, quando eu tinha mais ou menos 25 anos, eu queria ser um grande executivo, ter sucesso, ter um cargo bom, ter poder, um cargo legal, salário, enfim, ter sucesso. Depois, com o tempo, começou a mudar. Eu comecei a ficar inquieto. Eu falei, poxa, e aí eu comecei a descobrir, depois desse trabalho, de ter ajuda e tal, que eu realmente queria um estilo de vida um pouco mais livre, mais, vamos dizer assim, independente. Isso era o que eu queria. Eu queria morar onde eu quisesse, trabalhar a hora que eu quisesse, nos projetos que eu acreditasse, enfim, no meu caso. E aí foi isso. E aí depois disso vai evoluindo, né? Eu acabei, você vai tendo filhos, você vai mudando as circunstâncias da sua vida, tá? Então, o propósito ele pode mudar. Esse é outro conceito que a gente acha que é estático. Ele é dinâmico. Você vai ajustando ele. Você pode ser que não está cumprindo, o propósito não está te trazendo satisfação. Então está na hora de recalibrar ele. Eu também cheguei um tipo, eu fui para o Chile, eu fiz um monte de negócios lá, acabou sendo legal, só que chegou algum tempo que eu comecei a sentir que eu estava precisando mudar, não estava me satisfazendo. E aí eu fiz de novo e mais um novo propósito, uma época de fazer um novo restart, como a gente fala aqui, um recomeço. E, finalmente, específico, pessoal. O propósito profissional é muito específico. É diferente você falar assim, o meu propósito profissional é ajudar pessoas. Tá, mas como você vai ajudar? Então, você fala assim, olha, meu propósito é ajudar profissionais experientes a encontrarem um sentido, né, um objetivo de carreira que os satisfaça e tenha sucesso. É bem diferente do que só ajudar pessoas, né? Você trabalhar em projetos de impacto social, onde você pode colocar pessoas de baixa renda em educação para poder inseri-las no mercado de trabalho, é bem específico. E está dentro do guarda-chuva de ajudar pessoas, né? Enfim, ele tem que ser muito detalhado para você ter sucesso, tá? Outra coisa que é super importante, gente, o propósito ele vai se revelar pela ação, porque às vezes você fica meio teorizando. Eu tenho um amigo meu que acabei de falar com ele, ele adorava cozinhar, né? Ele ia na casa no final de semana, ele cozinhava, era um chefe, e aí ele acabou sendo demitido da empresa dele, ele pegou a rescisão dele, e ele abriu um restaurante. Eu falei, óbvio, eu gosto de cozinhar, eu tenho uma paixão, vou abrir um restaurante. Infelizmente, ele quebrou depois de 2 anos. Eu não digo que é um negócio que é muito arriscado, você pode quebrar. Não, ele gostava de cozinhar, mas ele nunca teve a experiência de cuidar de restaurante, de ter bar. Eu já tive, é um trabalho bastante exigente. Você tem que controlar entrada de comida, validade de comida, você tem que fazer uma gestão de restaurante, de cozinha, de showroom, de garçom, aí você vai ter inspeção de limpeza, inspeção de música, enfim, uma série de coisas que você tem que estar gerindo no dia a dia, as suas receitas, o seu fluxo de caixa, enfim. Então, o ideal seria ter feito algum tipo de experiência, né? Ter tido algum sócio que já tivesse experiência no ramo, ou você, de alguma maneira, até ser um trainee, né? Você, olha, um amigo que tem um restaurante, deixa eu sentir como é que é um pouco, antes de se aventurar em algo bastante exigente. E que, no final, eu perguntei para ele, e aí qual foi o seu aprendizado? Ele falou assim, nossa, nunca mais vou abrir um restaurante na minha vida.
Então, tem que tomar cuidado um pouco com esses propósitos muito teóricos. Você tem que experimentar. Então, a ideia é você testar. Se você for possível testar, teste. Vá para ação antes, né? Então, tem uma série de outros, outros exemplos, né? Tem meu irmão, até que ele é engenheiro mecatrônico, ele se meteu na música, em cursos de produção musical, que eu gosto muito de música, só que a gente começou a chegar lá e falar, produtora musical, aí tem um monte de outras coisas que não tinha a ver com ele. Então, aí caiu fora, enfim. É importante ter essa paixão, mas vamos praticar, vamos ver se é isso mesmo, né? Então, o propósito se revela pela ação. Tá, Juliano, legal o papo aqui, né? Mas como é que eu defino o meu propósito profissional? Então, existem várias formas de fazer isso. Mas eu posso falar para vocês, pessoal, que a gente estava falando daquela desconexão, né? Que às vezes a gente para e esquece de olhar dentro da gente mesmo, de a gente consegue definir o que é importante para a gente. E a gente fica no piloto automático, fazendo as coisas muito repetidamente. Até teve casos de pessoas que são um amigo meu, né, que foi demitido, aí ele quer seguir na mesma coisa, porque ele acha que ele não consegue fazer outras. Ah, Juliana, eu já passei tanto tempo fazendo isso, e, poxa, agora eu vou mudar, não consigo. Então, tem temores, tem outras coisas. Eu acho que você pode mudar, você pode começar de novo, com certeza. Agora, você tem que se conhecer. Então, eu coloquei aqui 3 figuras, que a figura da esquerda tem a ver com o primeiro pilar, que é o pilar da paixão, é que realmente você gosta de fazer. E, pessoal, agora vamos ter bastante atenção nisso. Você gosta e você faz, e você se apaixona pelo processo, você apaixona-se por fazer aquilo, né? Então, eu coloquei aqui o caso da cerâmica, né? Vamos supor, é uma empreendedora que ela está fazendo a cerâmica, então ela curte misturar os materiais, ela curte fazer o material dela frutificar. Olha, ela curte, depois ela vai fazer outras funções, talvez ela não goste de cobrar cliente, de ter que vender, mas aquele processo que é o core dela, ela gosta de fazer. Então, até teve na última live alguém que perguntou, falei, pô, tem uma oportunidade empreendedora aqui, mas eu não entendo nada disso, nunca fiz. Gente, vai ser complicado. Então, tenta fazer aquilo e vê se você curte o seu processo, o que você faz no final do dia, a atividade, se te dá prazer ou não. Se não te dá prazer, se você for fazer pela grana, vai ser muito difícil que você tenha sucesso, tá? Esse é um pouco aqui que a gente pode falar. O segundo é o seguinte, você tem que ser bom naquilo, né? Você tem que ter qualidade no que você faz. E aí uma coisa assim, a gente fala, não, eu sou bom nisso, sou bom naquilo, eu tenho experiência nisso, naquilo. Sabe qual é um exercício legal? Pergunta para as outras pessoas, o que eu sou bom? Então, os caras vão ficar meio assim, você fala, não, pergunta, que eu sou bom. Aí você lembra, ou tinha aquele chefe que falava para mim, olha, eu era bom naquilo. Ou amigos que falam para você, poxa, você tem essa habilidade hein, de reunir as pessoas, né? Aí outros caras falam, poxa, você é um cara bom, você inspira pessoas. Enfim, o que as pessoas estão falando para você que você é bom? Então, esse feedback, as outras pessoas falando, é alguma coisa que te dá aí um mapa, uma pista legal. E, obviamente, você sabe, né, na sua vida, o que você fez, o que você realizou. Olha, eu já, enfim, ganhei um concurso de oratória. Ah, eu fiz aquela vez aquele projeto onde eu usei essa e essa aquela habilidade. E aí você vai colecionando. Então, você tem que ter paixão, isso é bom. E aí, no final, tem essa mão aqui que está apertando uma outra, eu diria também que é a questão dos valores, pessoal. É muito importante os valores. Valores, no final, é aquilo que você acredita, né? Se você acredita em liberdade, e se você tiver um ambiente muito restrito, onde você não tem liberdade para muitas coisas, provavelmente você não vai ser feliz. Se você preza a criatividade, e se você acredita, e você gosta de colocar isso, e aquele trabalho não está te proporcionando isso, provavelmente você não vai ser feliz. Se você preza a honestidade, a transparência nas relações e acredita nisso, e talvez o trabalho que você vê ou as pessoas que você está não tenham esse valor,
e façam coisas que você não curte, você vai estar desencaixado. Então, não só você com seus valores, você conhecer o que você acredita, o que é importante para você em termos de valores, mas também o ambiente, o tipo de negócio que você vai se meter. Pode ser que tenha uma linguagem diferente de tipo de negócio do que você acredita, tá? Bom, e aí essa é uma receitinha, pessoal, que eu já queria passar tipo uma receita, né, do que seria os 4 P's do propósito. Quem conhece os 4 P's do marketing, né, que é a Larissa aí, ela dá muita aula de marketing, né? Eu já fiz aí também muitos trabalhos de marketing. A gente coloca aquelas estratégias dos 4 P's, né? Você vai desenhar um produto, você vai falar assim, olha, não, eu vou colocar o conceito do produto, eu vou colocar o preço, vou colocar promoção, estratégia de canal, de vendas, e é isso aí. Então, vamos criar os 4 P's do propósito, pessoal. Isso é uma ferramenta que eu uso para analisar se eu estou feliz naquilo que eu estou fazendo e é muito prático, tá? Paixão, muito fácil. Eu curto o que eu estou fazendo? Para e analisa, né? Eu curto o que eu estou fazendo? Realmente gosto? Tem coisas que eu não gosto de fazer, mas na grande parte do tempo eu estou curtindo. Eu sou bom nisso que eu estou fazendo hoje? Eu estou utilizando 100% das minhas habilidades? Eu estou com uma cliente hoje que está falando assim, Juliana, eu não estou curtindo a minha experiência hoje profissional porque eu estou subaproveitada. Eu já saí de uma empresa, eu já fui para outra, eu estou sentindo que nesse segmento, nesse ramo, e talvez até como funcionária corporativa, eu estou me limitando. Eu posso muito mais. Eu quero evoluir intelectualmente, eu quero passar esse conhecimento para outras pessoas, enfim. Então, se você é bom nisso e naquela sua vida você está um pouco limitado, enfim, então é hora de mudar, né? Você é bom naquilo, mas está sendo pouco para você, né? Pessoas. Lembra, pessoal, que do propósito você atinge o outro. Se você atinge o outro, você impacta o outro, transforma a vida das pessoas, isso vai voltar para você, né? Então, aí tem a ver com um pouco de impacto. Então, pode ser que você é bom, você, enfim, adora aquilo, mas as pessoas não precisam muito, né? Olha, o mundo não precisa muito disso que você está oferecendo. Então, a gente vê muitas startups, algumas muito boas, mas, não, vou desenvolver um aplicativo que vai ser inovador. Só que, no final, esse aplicativo, esse seu propósito, não está atingindo muitas, não serve para muita coisa. Então, ele tem que atingir alguma necessidade de alguma pessoa, um mercado relevante, né? E no final, obviamente, pessoal, a gente tem que também viver, pagar as contas. Prêmio, eu coloquei, senão ia ficar, que nem em inglês, o profit, né? Tem que dar grana para você, né? Então, eu vou propor para vocês fazerem um exercício. No que vocês estão se dedicando hoje, seja como funcionários, seja como empreendedores, ou seja como uma linha nova de negócios, analise esses 4 pontos. Pare, faça uma reflexão. Olha, estou gostando disso, eu faço bem, eu curto, eu faço bem, eu estou impactando, está gerando impacto, eu estou ganhando dinheiro suficiente, as pessoas topam pagar por isso, porque é muito comum a gente fazer programas aqui de consultoria na Restart, me ver, olha, produto legal, estratégia legal, tal, só que depois no final o mercado não paga, o mercado não topa pagar isso que você está oferecendo, né? Ou o seu mercado é muito pequeno, não vai te gerar aquela necessidade, ou já tem muita competição, talvez você tenha que recalibrar. Então, um pouco o propósito, tanto pessoal como do seu negócio, se você for um empreendedor, essas 4 variáveis, né? Você dá uma olhadinha e vê se está faltando uma, e as primeiras são as mais importantes. Se você não gosta, e se você não está sendo bom, se você não é bom naquilo, melhor você rever os seus conceitos e as suas prioridades no momento. Vou contar um pouquinho da minha história, tá? A gente já está se aproximando um pouco mais para o segmento final, que é o seguinte, eu vivi isso, eu falo para vocês, pessoal, porque, assim, essa questão foi muito importante para mim, de encontrar um propósito profissional, algo que fizesse sentido, para eu sair da cama e ficar motivado para continuar, para produzir, para impactar pessoas, para mudar o mundo, enfim. Primeira coisa que eu fiz foi buscar ajuda. Eu acho que é muito difícil, é muito penoso você ir sozinho nessa jornada, né?
é importante algum profissional que não seja da sua família, alguém que está muito involucrado, falando aqui um espanhol, né? Está muito envolvido na sua vida. É bom você ter algum profissional neutro para fazer um contrabalanço, né? E fazer as perguntas e trabalhar com você, né? Eu gosto muito a gente vai falar a pergunta, a figura ali do personal trainer, né? Você ter alguém que está te ajudando a conseguir o seu objetivo, né? O Bolt, né? O Usain Bolt, ele tem o trainer, o Michael Phelps, né? Tem o trainer, os caras são bons pra caramba, eles gostam daquilo e mesmo assim eles têm o profissional, né? Então eu busquei ajuda profissional e trabalhei bastante duro, né, para falar, pô, o que é importante para mim, o que eu quero fazer, eu não quero ficar muito mudando, porque é aquela coisa, né, se você não sabe muito para onde você quer ir, qualquer lugar serve, né? Então eu não queria estar mudando, me sentindo perdido. Então eu trabalhei bastante duro, né? E aí eu escolhi aquilo que eu gostava. Então, por exemplo, eu estava lá, trilhando uma carreira corporativa. Tudo que eu falei que eu queria, eu consegui. Eu queria um cargo, eu queria um salário, eu cheguei. Aí eu quero uma carreira internacional, aí eu fui. Aí eu quero uma diretoria, eu peguei a diretoria. Aí ali eu tinha tudo, eu chegou lá naquele topo da pirâmide lá da realização, eu estava frustrado, eu não sabia por quê. Depois de pedir ajuda, de trabalhar, eu fui entender que eu queria um estilo de vida mais independente. Aí eu decidi ser empreendedor. Foi uma super decisão, importantíssima na minha vida, né? E aí, daí foi uma coisa atrás da outra. Mas para vocês terem uma ideia de como é forte isso, depois eu acabei perdendo o emprego. Veja só, num dia lá veio um comunicado, não sei da onde, e a gente acabou uma linha inteira de executivos sendo mandado embora, né? De linha da diretoria foi vamos dizer assim, eliminada. Só que eu já tinha feito o trabalho anterior, eu já sabia que eu queria pular o barco para empreender. Então, para mim, foi mais fácil. Mas, mesmo assim, é um caminho mais difícil, né? No começo, eu lembro de eu estava desempregado, a minha esposa grávida, e eu queria trabalhar com cerveja, né? Que a Larissa já falou, né? Falei, pô, todo mundo estava falando para mim, os headhunters lá, quando eu estava querendo procurar emprego, não, você não vai querer, não vai conseguir mudar, enfim, tal. Não, mas eu quero cerveja, tá bom. E aí eu comecei a buscar as pessoas, né? Quem que é os caras que produzem cerveja? Deixa eu aprender disso, né? Aquela coisa do experimentar, né? Eu queria montar uma fábrica de cerveja, né? E aí eu conheci uma pessoa, o cara falou assim, olha, Juliano, vai ter um congresso no sul do Chile, minha esposa estava grávida, eu estava sem emprego, eu falei, não, peraí, então eu vou. E aí eu avisei ela, eu acabei indo de noite, peguei um ônibus de noite, cheguei de manhã nesse congresso, eu conheci um monte de pessoas e no futuro eu acabei me conectando e uma delas me convidou para trabalhar com ela. E eu falei, olha, eu quero empreender. Aí a gente conversou, eu propus um plano, ele queria expandir a empresa para a América Latina. Eu falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, você tem a sua empresa aqui no Chile, eu vou ser sócio seu na América Latina. Aí ele topou, olha que legal. Conseguimos. Aí eu tinha um propósito. Eu fui lá, trabalhei duro e foi lá. E apesar das pessoas falando que é difícil, que não ia conseguir e tal, aí que é importante você ter um propósito definido, firme, né? E aí eu defini que também eu não era bom de produzir, porque não era um engenheiro de produção. Eu descartei a fábrica e fui para a escola, né? Porque eu fiquei muito tempo dando treinamento, muito tempo dando consultoria. Eu gosto de trabalhar com pessoas. E aí eu uni que eu era bom, né? Eu dava aula bem, enfim. E aí eu gostava da cerveja, então foi a paixão com o que eu era bom. O segmento estava legal e começou também a ser válido. As pessoas começaram a pagar e começou a dar dinheiro. Pronto, achei meu propósito. Enfim. Então é isso. Essa receitinha que eu passei não é a receita do bolo, mas, pessoal, busquem ajuda se vocês querem definir um propósito, né? Trabalhem duro para isso. Priorize, que não dá para escolher tudo, fazer muita coisa em paralelo não dá, né? Se comuniquem, né? E, e se conectem, porque aquela coisa, você vai ficar em casa, você não vai conseguir empreender, se for o meu caso, né? E é isso aí, eu coloco uma figura aqui, a gente já está mais ou menos concluindo, que é uma super decisão, pessoal, né? De você ser empregado ou ser empreendedor.
E não tem resposta certa. A melhor resposta é a que é melhor para você, né? Eu tenho amigos que são super bem-sucedidos como empregados, né, corporativos, e falam, olha, eu realmente não tenho muito interesse em empreender, eu acho que é isso aí mesmo, eu quero ficar aqui num cargo, eu quero pegar uma diretoria, eu vou ficar aqui na diretoria, nem CEO eu quero ser, eu quero ficar aqui numa boa, entendeu? Me aposentar, pegar minha grana e tá tudo certo. Então, tudo certo, pessoal, não tem problema. E o empreendedor, o cara que quer empreender, enfim, fazer os negócios, que foi o meu caso, né, persistir nisso, né, e ter a certeza de que quer ser um empreendedor. E não ficar falando, poxa, não é melhor eu mandar um currículo lá, porque não está dando muito certo esse negócio? Porque às vezes tem a pressão um pouco do mercado de falar, não, vamos empreender, mas de repente não é muito para você. Lembra daquela história do vai pela ação? Aí você experimenta, você fala, poxa, não sei se é muito a minha cara, né? É aquele zagueiro que vai virar o atacante. Para ele vai ter muito esforço para chegar, e de repente, sabe o quê? É melhor ser zagueiro mesmo. Então, a única coisa que não pode acontecer, pessoal, é você querer ser empreendedor ou ser independente, estar no mundo corporativo, aí você vai sofrer, né? Foi um pouco que começou a acontecer comigo. E aí eu só fiz esse trabalho, eu fui acompanhando com um profissional, né? E aí você fica nessa angústia. E ao contrário também. Ah, não, eu vou empreender sem pensar muito bem no que isso vai significar para sua vida, enfim. E aí, às vezes, de repente, não deu certo, aí você vai correr lá para o mundo corporativo. Então, pessoal, para a gente definir aqui, para a gente resumir, defina o seu propósito profissional. Esse é a grande mensagem que temos aqui nessa websérie, né? É importante definir o seu propósito profissional. Temos aqui um outro livro que é bem legal, que eu aconselho para quem quer trilhar a carreira mais empreendedora, mais um pouco independente, que é o do Napoleon Hill, né? É o Think and Grow Rich, assim, ó, quem pensa enriquece. E esse cara é mais antigo, né? Esse cara, ele pesquisou muitos empreendedores de sucesso dos Estados Unidos, né? Enfim, grandes caras, grandes Rockefeller, entendeu? O Kennedy, grandes empresários ali do começo do século XX, mesmo sendo mais antigo, é super atual, porque ele entrevistou muitos empreendedores de sucesso e os que não deram certo também. E às vezes também nas suas carreiras. E sabe o que era a razão número um para a pessoa não dar muito certo na carreira ou não definir muito bem? Essa falta do propósito profissional claro, definido. Então, essa era a causa número um de insucesso. Tá? Então, pessoal, defina o seu propósito profissional, porque vai vir dificuldades, vai vir pessoas falando que você não vai conseguir, vai vir convites muito atraentes, vai ter muitas coisas no seu caminho que vão acontecer e que, se você for indo com a maré, você pode até desperdiçar toda a sua vida profissional. Então, tenha um propósito profissional claro, definido por você, um propósito que impacte, um propósito que faça sentido nesse momento da sua vida. Repagine esse propósito, reveja ele ao longo do tempo, sempre esteja olhando, tá? Porque se você não tiver, você vai estar à deriva sempre, tá? Defina o seu propósito profissional, tá? Então é isso, pessoal. Eu gostaria de falar de algumas soluções nossas aqui da Restart, que tem a ver com esse tema do propósito, ok? Então, a Restart é uma comunidade de profissionais experientes, ok? Então, eu tenho um programa aqui, que na verdade aqui está um pouco trocado, né? Na verdade é a orientação empreendedora. Orientação empreendedora, ok? Que a gente está ajudando os profissionais a definirem o seu propósito. Então, a gente tem um programa estruturado em fases e em métodos científicos validados, ok? E a gente tem uma primeira entrevista individual sem custo. Então, eu quero convidar todo mundo que está dessa live, nessa websérie, fazer comigo uma entrevista, para a gente ver o pessoal que está querendo empreender ou que está curioso e gostaria que, de repente, olha, eu queria, de repente, fazer alguma coisa em paralelo,
eu queria me lançar, ou ser autônomo, ou quem sabe eu tenho aquele amigo meu que está me convidando para um negócio, ou quer investir, enfim, e quer ver se isso é para você mesmo, vamos falar com a gente. Essa é uma entrevista de 1 hora, eu quero ver como é que você está na sua etapa da sua vida, e nessa entrevista eu te explico como é que é o programa. É um programa bastante focado em autoconhecimento, você vai fazer o teste de perfil, bastante validado, né, cientificamente, você vai se conhecer mais, tem ferramentas que vão te ajudar a se entender melhor, né, não é só na base da experiência. A gente tem profissionais empreendedores que já passaram por isso, já eram pessoas do mundo corporativo que passaram para o mundo, né, do empreendimento, né? Então, a gente vai ajudar você, ver onde é que você está e se conhecer mais. E aí definir juntos um propósito, um método validado para isso. E no final, você vai ter um plano de ação bem concreto. Você vai ter muito claro aquela rota a seguir, tá? Então, esse é o produto Orientação Empreendedora. A gente tem também aqui o outro produto que é a aceleração, né? Desculpa, aqui em cima a gente teve uma troca aqui, mas esse é a aceleração, né? Aí, no caso, é o seguinte, você já tem uma ideia, qualquer tipo de profissional experiente que já tem uma ideia, e já fala, olha, eu realmente tenho um modelo de negócio, eu gostaria de entrar no mercado, empreender, abrir um negócio, enfim. A gente tem vários blocos. Primeiro bloco de ideação, a gente ajuda você a testar a sua ideia, né? E você ter profissionais que também passaram por essa etapa, né? De testar o produto, testar a ideia, validar a sua ideia. Depois você monta o seu produto, que é o mínimo produto viável para você começar, né? Que a gente chama de MVP, né? Então, se você for abrir um empreendimento grande, e tem muitas áreas de negócio, que vai ser muito complexo, começa pela mais simples, né? Eu te dar um caso muito simples. Olha, eu quero abrir uma pizzaria que tem 2 andares e que vai ter salão de eventos, vai ter uma parte ao vivo, vai ter também um buffet na parte do almoço e vai ter delivery, enfim. E isso é muito complexo, se você for ver, tem muitas áreas de negócio. Então, é melhor começa com uma. Começa com fazer a pizza e retirar no balcão, por exemplo. Isso é uma coisa bem simples, exemplo bem para ficar fácil de entender, mas, enfim, não comece com tudo ao mesmo tempo. Comece com o mínimo, teste, e se não funcionar, você testa de novo. Vai fazendo até achar, né? Tem um módulo de marketing e vendas, e no final você vai ter o seu plano de negócios, ou se for mais intangível, até mais tecnológico, você pode fazer até uma ideia, testar, ver se dá certo, nem perder tempo com um plano de negócio, tá? Esses são os nossos produtos. E essa é a nossa imagem, nós somos o personal trainer, nós somos o seu personal trainer. A gente ajuda você a atingir o seu objetivo. A gente não diz o que você deve fazer, você vai definir o seu objetivo, o seu propósito, e nós vamos te ajudar também nessa caminhada, e a gente ajuda você a chegar lá. É basicamente, sendo você uma pessoa que já quer empreender ou uma pessoa que quer entrar nesse mundo dos negócios como investidor, um sócio, enfim, analisar qualquer tipo de oportunidade que você está vendo no mercado, enfim, nós somos seu parceiro, não faça sozinho. E principalmente, volto a dizer, definir o seu propósito profissional. Antes da oportunidade, antes do negócio, antes do produto, saiba o que você quer fazer. Saiba que se você gosta daquilo, se você é bom naquilo, e isso vai fazer sentido para você, se vai fazer você levantar da cama de manhã, né? E se as pessoas também vão receber esse seu presente que você está disposto a dar para o mundo, né? E se as pessoas têm valor e pagam por isso. Isso a gente ajuda você a conquistar, ajuda você a fazer. Como eu já fui ajudado e como eu sigo ajudando muitas pessoas. Falo, pô, Juliano, obrigado, hoje eu estou mais realizado, enfim. Então, a gente tem um time de profissionais, empreendedores, que vai ajudar você, porque já passaram por isso. E se você vai lançar um negócio, por exemplo, eu falei do negócio gastronômico, a gente tem na nossa rede profissionais gastronômicos para te ajudar, para não ser que nem aquele amigo que abriu o restaurante e não entendia de restaurante.
Se você for um cara que quer abrir um negócio de inovação, nós temos os profissionais de inovação que já passaram por isso, né? Então não são coisas muito teóricas, são bem práticas. Então não vá sozinho. Esse é o grande resumo. E gostaria de agradecer todo mundo que ficou aqui. Eu estou fazendo meu cronômetro, eu estourei aqui uns 5 minutinhos, né, que estava proposto para ser 50 minutos. E a ser bem-vindos na nossa comunidade Restart Me, né? E, obviamente, se a gente está falando de propósito, a gente tem que falar o propósito da Restart, né? Que é apoiar os profissionais experientes a recomeçarem por meio de um negócio próprio, né? Ou seja, uma nova carreira ou um projeto de vida. Esse é o nosso foco, esse é o nosso propósito, e a gente quer ajudar você nisso, tá? Vou deixar aqui o meu contato para o seguinte, e ficou aquele convite. Vocês ganham já uma entrevista, tá? Comigo, uma entrevista para a gente conversar um pouco sobre o seu projeto, sobre a sua vida, seu propósito profissional, né? E eu te explico um pouco como a gente trabalha, que isso não tem nenhum tipo de compromisso, não tem custo, é uma conversa focada, enfim. E se a gente puder ajudar, muito feliz. E aí a gente bota o nosso propósito aqui em movimento, né? Ajudar os profissionais experientes a encontrarem ou uma carreira, ou um negócio, ou um projeto que lhes dê satisfação, autorrealização, e é por isso que a gente está aqui, tá bom? Então, acho que eu vou passar a bola para a Larissa e vamos fazer aqui uma rodada de perguntas, né? Como eu estava apresentando aqui, agora eu não estava vendo as perguntas aqui em paralelo, então eu abro aqui, acho que a gente vai ter. Larissa, pode explicar para o pessoal como é que vai funcionar? Sim. Bom, pessoal, caso vocês queiram fazer uma pergunta, vocês podem levantar a mão ou podem escrever aqui no chat. Já tem uma observação aqui, Juliana, o que você falaria para o Sandro? Ele postou o seguinte, que ele atualmente ele busca pela recolocação há 1 ano e 3 meses. O que você fala para esse profissional? E tem sido uma característica muito comum das pessoas que nos procuram, ou estão em busca de recolocação, ou muitos também estão começando a atuar como consultores, enfim, querendo passar de alguma forma a experiência, o conhecimento vivido como consultores. E, enfim, o que você tem a dizer para este público? Desculpa, o nome da pessoa, Larissa, é Sandro. o Sandro. Legal, Sandro, obrigado, viu, por acompanhar a gente. Olha, seja super bem-vindo na nossa comunidade, tá? Aqui é uma comunidade de profissionais experientes. Eu coloquei aqui como um foco, aqui também numa parte da nossa apresentação, uma parte mais empreendedora para quem está com inquietação de empreender, mas não necessariamente precisa só ser esse tipo de profissional. É uma plataforma, a gente tem uma plataforma que se chama Comunidade Restart Me, a gente chama de Restarter Community, onde a gente tem um diverso ecossistema de profissionais, empreendedores, a gente tem investidores profissionais, a gente tem um profissional experiente que quer prestar consultoria, né? A gente tem até o profissional que, de repente, quer se recolocar, tá? Então, o que eu sugeriria para você? Você já estando no webinar, entra na nossa comunidade. Você vai ter muita gente interessante para conversar, né? E o que a gente faz quando as pessoas entram na comunidade? A gente também conversa com cada um dos nossos membros e fala o seguinte: olha, Sandro, deixa eu entender um pouquinho com você. A gente, o Fernando, a Larissa, o sócio, deixa eu entender um pouco o que você está buscando. Ok, você quer recolocação? Deixa eu entender um pouco mais em profundidade, porque aqui nesse formato a gente não consegue ter profundidade. E aí a gente consegue ver como é que a gente consegue também te ajudar nessa sua trajetória, nessa sua nova etapa, né? E você também saber, Sandro, talvez também se questionar um pouco. Por que você quer se recolocar? Qual que é a razão, né? Enfim, então por uma questão mais de renda, ou você acha que você quer seguir, trilhar aquela carreira, você
De repente, você pensou que você, de repente, poderia ser um profissional mais independente ou não, enfim, se questionar um pouco, né? Se você tiver um pouco interesse em talvez trilhar um caminho mais independente, eu te recomendo que a gente marque também uma entrevista, né, para a gente falar dessa parte mais independente e empreendedora, se isso for o seu desejo. Se você já tiver claro, não, realmente eu quero me recolocar, aí eu vou te incentivar a entrar na nossa comunidade e vai ser uma troca muito rica de experiências, né? A gente tem uma diversidade de profissionais que pode te ajudar de alguma forma, né? E a gente facilita esse processo. Não sei se eu respondi muito a sua pergunta, mas ficou aí à disposição. Foi uma observação, né? Pessoal, alguém mais quer falar? Abrir o microfone. Gustavo, Rogério. Bom dia, obrigado. Rogério, quer falar? Eu estou como observador, mas eu percebo que tem muita oportunidade, né, para ainda descobrir sobre o propósito da Restart Me e também colaborar. O que você faz, Rogério? Conta um pouco mais sobre você. Bom, eu estive como diretor de uma indústria chinesa em 2014, 2015, e em 2016 eu estive como executivo de uma empresa de telecom, e 2017, 18 e 19 eu estou na deriva, né? Assim, meio perdido, porque acabou no processo de fechamento da empresa chinesa, eu tomei um prejuízo muito grande e venho de muitas perdas, né? Inclusive perdi a família. Em 2017, 18 e 19 eu passei por empresas alternativas como Polishop, Uber, tenho gratidão pelo Uber, aprendi muito, né? Foi um MBA muito bacana. E agora eu também estou em imobiliária, né? Estou numa construtora na Direcional. E sobre empreendedorismo, eu entendo que não é necessário você empreender, ter uma limitada, embora eu tenha uma empresa limitada, né? Mas como executivo também você é um empreendedor, né? Porque você cria espaços para aquela empresa, para aquela indústria crescer. Então eu estou meio à deriva, sabe? Eu sou espiritualista há muitos anos e tenho questionado muito a minha vida nessa questão. Qual caminho tomar? Que caminho tomar? Tenho alguns projetos e eu entendo que na Restart Me eu consiga me nortear melhor, sabe? Esse é o nosso propósito, né? A gente conseguir contribuir. Isso. Rogério, Oi. Quero te convidar. Vamos conversar? Sim, já anotei o seu. Vamos falar. A gente fala em mais profundidade. E honrado de falar com você, viu? Quando você falou por exemplo, da empresa chinesa, tal, isso era um negócio próprio ou era um negócio que você estava... Eu gosto muito de tecnologia. E eu gosto muito de criar. E em 2014 eu criei o primeiro route remoto que se transformou em um rastreador veicular. Essa empresa cresceu muito. E depois eu saí dessa empresa porque eu não tinha capital para integralizar, né? Segui um outro caminho, depois voltei para a empresa como um gerente de expansão, sabe? Sim. Eu era sócio, depois voltei como empregado. Tá. Não sei se eu respondi, mas foi um momento muito difícil, porque era uma empresa familiar, então foi um pouquinho difícil, depois que ela já estava rica, sabe? Sim. Então você já navegou nos dois mundos, né, Rogério? Você já navegou nos dois mundos. Nossa, eu sou grato ao coronavírus, porque eu tenho anos que eu não tiro férias, e o coronavírus me deu férias. Impressionante, né, cara? Impressionante. Sou grato, ele me abriu a cabeça, ele me deu segurança, sabe? Ele me fez reavaliar, né, em todos os sentidos. Então, você tem uma ideia que eu não tirava férias, devia ter uns 15 anos. Sempre produzindo muito, trabalhando muito, adoro trabalhar.
Mas o coronavírus me fez pensar de forma diferente, sabe? Hoje, eu acho que eu posso produzir mais com mais inteligência, sabe? Tendo mais tempo para pensar. Nossa, legal, Rogério. Eu estou sentindo a mesma coisa também. Acho que o coronavírus me fez rever muito o meu propósito, muito, né? Inclusive, estar aqui hoje tem a ver um pouco com isso também. O trabalho que eu comecei a fazer, mas o coronavírus é aquela empurrada final. Eu falei, putz, eu preciso ajudar outras pessoas que também querem trilhar esse caminho. Eu estou com esse objetivo, né, social também. Eu já tenho um projeto, sabe? Olha que Esse legal. projeto, eu percebo as pessoas bem doentes, como eu também estive bem doente, né? Muito focado na riqueza, no dinheiro, né? E isso que acontece é que você adoece ou de repente perde tudo. E aí depois que você perde tudo, você fala, e aí? Como que eu vou curar a minha doença, mesmo que eu tenha dinheiro, com todo esse dinheiro? Então, o corona, ele veio nos mostrar o sentido da vida, né? Da solidariedade, e as pessoas estão bem doentes. Muito, psicologicamente, principalmente falando, mais do que o próprio corona, né? Exato. Bom, eu estou muito alinhado na sua visão também. Eu acho que é isso aí mesmo. Faz a gente rever os nossos valores, faz a gente rever um pouco o sentido da vida. Toda essa conversa que a gente teve aqui, na prática mesmo. E vai ser uma honra, tá, Rogério? A gente conversar. Vamos conversar. Com certeza a gente pode te agregar valor. Com certeza. De Com um jeito ou certeza, de tenho outro. certeza. De um jeito Com ou de outro. certeza. Tá bom? Tamo junto. Alegria. Tamo Tamo junto. junto. Vamos lá, tem mais pessoal. Vamos lá, pessoal. Quem quer? Fernando quer falar? Microfone, Fernando. Aí. Ainda tá mudo. Aí. Vamos lá. Eu não sei. Bom, boa noite. Já é boa noite aí a todos. Também quero agradecer a presença aí de todos nessa nossa live. Parabéns aí, Juliano, pela sua apresentação, bastante inspiradora. E eu não sei se a Larissa aconteceu alguma coisa que ela saiu ou aconteceu alguma coisa. Oi, eu fui acolher minha filha aqui, agora já tá tudo bem, pessoal, tô com ela. Ah, tá bom. Então retome aí, Larissa. Tava... Sim. Tem mais alguém aí que quer fazer alguma intervenção? Nós já estamos aí O que ultrapassando queira o se nosso tempo. apresentar ou falar um pouco mais a respeito de si mesmo. Temos aqui muitas pessoas. Tá o Rogério, tá o Gustavo, tá o Eldis, Emerson, Renato. Agora eu tô vendo o Sandro. Sandro, valeu Sandro, valeu aquela resposta para você? Valeu, foi muito bom, sim. Eu estava ouvindo, eu estava o tempo todo acompanhando vocês como se fosse um podcast, porque eu fui daqui, atravessei a cidade, fui numa farmácia e voltei para buscar um remédio. Que bacana, fico Estava de feliz. máscara, tudo, e fui ouvindo o tempo todo vocês falando, vocês perguntando. A história... Opa, congelou, acho que o Sandro aí. Ele congelou. Congelou. Acho que caiu a internet dele. Bom, pessoal, queria ver se tem mais alguma última... E agora? Sandro voltou. Por favor. Eu parei onde você falou que estava no podcast, foi para a farmácia, voltou, aí você congelou. Ah, tá. Não, era só contando que a história foi do Rogério, se eu não me engano, que ele contou agora há pouco, né? Eu me identifiquei bastante, porque também eu fiquei muito tempo numa empresa, sem férias, quase, principalmente nos últimos anos, tudo, e um dia a empresa acabou, né? E aí, ficou um vazio, né? Muito grande. E realmente é um momento agora de recomeçar, né? Reencontrar o caminho.
encontrar o caminho, encontrar o propósito mesmo. Legal, Sandro. Vamos conversar. Vamos colocar agenda a serviço e a gente está aqui a serviço de vocês. Alô? Viu? Opa. Tá. Acho que a gente... Opa, deu uma cortada. Então é isso aí. Sandro, você ouviu aqui? Então, vamos... Ouvi. Legal. Aqui deu uma pausa. Você está bem-vindo aí na comunidade. Todo mundo que está aqui na Websérie vai entrar na comunidade. E aí vocês já têm um contato para a gente conversar. Acho que eu estou aqui tendo a chamada da direção do programa, que já estouramos o tempo. Exato. Isso que eu ia falar, Juliano. E vamos lá, Larissa. eu queria também deixar claro, pessoal, eu vou entrar em contato com cada um de vocês, está passando o link para vocês se inscreverem na comunidade, quem quiser participar do nosso grupo de WhatsApp também. Nós estamos fechando uma agenda também com workshops e todos os demais eventos que nós vamos divulgar lá. E eu também fico à disposição, quem quiser, enfim, conhecer um pouco mais. Dentre as nossas iniciativas, a gente está a comunidade, a gente quer fazer o link também com empresas, como também essa questão da aceleração empreendedora, né? Hoje o foco foi mais com relação a isso, quem pensa em empreender e principalmente o propósito. Mas como o próprio Juliano falou, o seu propósito pode ser sim, continuar empregado e você gosta disso, você gosta de ter essa rotina do trabalho como funcionário. Então, a gente vai começar também a conectá-los com as empresas, tá? Por meio de hackathons para solucionar problemas que elas tenham e que a experiência de vocês possa contribuir. A ideia é que este evento, que normalmente oriundo, a origem dele é para tecnologia, então é uma forma das empresas selecionarem programadores de computação, mas a gente vê que isso também pode ser feito para solucionar problemas de gestão que as empresas têm. E vocês poderiam contribuir, ser uma espécie de vitrine do trabalho de vocês para projetos internos e tudo mais. Então, para quem dentre o que busca isso, a gente vai tentar de alguma forma contribuir para vocês com o propósito que vocês determinarem na vida de vocês. Eu acho que é isso que é importante. A gente incentiva muito empreendedorismo também, porque a verdade é que a gente vê as empresas em constantes mudanças. Saiu uma pesquisa da Mercer, que é uma das maiores consultorias globais de pessoas. Os profissionais hoje buscam estabilidade mais do que salário, carreira, mais do que oportunidade de desenvolvimento, porque justamente essa estabilidade parece que não existe mais, né? É uma incerteza. Também existem estudos que falam que os profissionais, a partir de agora, além de novas profissões que começam a surgir, tendem a se reinventar. Oi? Oi, Gustavo. Isso aqui estava aberto aqui e eu fui inconveniente de não fechar meu microfone. Eu peço desculpa a todos. Não, imagina, Gustavo, pode contribuir. Aproveitando, boa noite para vocês, um prazer estar aqui com vocês. Eu conheço o Fernando há muitos anos, é um prazer receber um convite dele e poder estar com vocês aqui para poder entender a Restart. A gente que agradece, Gustavo. E a gente está pensando justamente nisso, né? Nesse futuro em que os profissionais vão ter que se reinventar, talvez até 5 vezes ao longo da sua vida, nesse futuro, nesse mundo líquido, que não necessariamente há estabilidade e a constância nos empregos, né? Não, isso tende a acabar, as empresas estão com constante transformação. E, de alguma forma, a gente vê nisso o nosso propósito, né? Então, e a gente quer também fazer o convite para vocês, com toda a experiência de vocês, o que vocês puderem contribuir também para outros profissionais inscritos, certo? Ou da comunidade. A ideia é a gente crescer, a gente se ajudar mutuamente também, tá? Bom, é isso. Agradeço a participação de todos. Fiquem à vontade. Quem quiser
continuar aqui conosco, bater um papo, pode continuar. Quem quiser desligar, a gente está terminando aqui a nossa sessão. E nós agradecemos aí a participação de todos. Tá bom? Bora definir o propósito, pessoal. Sim, vamos olhar para frente. Vamos isso aí, né? E quais são os próximos passos? Rogério, o próximo passo é eu vou entrar em contato com vocês, mandando um link para vocês se inscreverem, tá? Para a comunidade. Tá bom? Ótimo. Joia, E quem se interessou pela orientação empreendedora também pode entrar através direto no contato comigo, né? Sim. E é isso aí. Pelo WhatsApp? Pode ser pelo WhatsApp. A não ser que você queira fazer uma ligação internacional, acho que não, né? Melhor não. WhatsApp, pode ser WhatsApp. Tá, a gente combina o horário, tá bom? Maravilha. Obrigado, pessoal. Sucesso para todos. Obrigada, pessoal. Sucesso, tudo de bom. Dá tchau, Cecília. Dá tchau. Dá tchau. Tchau, Gustavo.